Bom, queridos alunos, os nossos temas, nossos temas da aula de hoje, serão as ligações covalentes polares e apolares, ou seja, polaridade das ligações e ligações metálicas. Pegue seus cadernos, caneta ou grafite para fazer as anotações que se fazem necessárias. Vamos lá. As ligações covalentes, que nós já estudamos, elas podem ser classificadas em polares ou apolares. A polaridade dessa ligação covalente depende dos átomos que fazem a ligação, ou seja, depende dos átomos que estão presentes na molécula. Nós dizemos que uma ligação covalente é apolar, ou também chamada covalente pura, quando apenas átomos de um mesmo elemento químico estão unidos, portanto, átomos iguais. Evidentemente, diametais, porque a ligação covalente ocorre entre ametais ou entre hidrogênio mais ametal. Já quando são elementos diferentes, há uma diferença de eletronegatividade e a ligação é dita polar. Portanto, a polaridade ocorre devido à formação de polos nas substâncias químicas. Polos esses que são positivos e negativos, de acordo com as cargas. Por isso, a capacidade de atrair elétrons faz com que os compostos iônicos possuam polaridade máxima, pois tendem a formar espécies químicas carregadas eletricamente. Vimos que na ligação iônica, o metal perde elétron, a metal ganha, tornando-se metal cátion a metal ânion. Carga elétrica positiva, carga elétrica negativa. Consequentemente, toda ligação iônica é considerada uma ligação polar, mesmo não sendo uma ligação covalente. Lembre-se disso. Bom, vamos aprofundar mais ainda um pouco em ligações polares e apolares. Evidentemente que isso tem muito a ver com a propriedade periódica que nós já vimos, denominado de eletronegatividade, que representa a capacidade, a tendência que um átomo tem para atrair elétrons na formação de uma ligação química, está aí, uma ligação estabelecida com outro átomo. Essa diferença de eletronegatividade entre os átomos é que classifica as ligações em polares e apolares. Segundo Linus Pauling, se a diferença entre as eletronegatividades dos átomos participantes for maior que 1,7, a ligação será iônica ou eletrovalente. Grave isso. Se tal diferença for igual ou menor do que 1,7, a ligação será covalente. Mas aí nós vamos ver o seguinte. As ligações polares, a diferença de eletronegatividade entre os átomos da ligação é diferente de zero, segundo Pauling. Já nas ligações apolares ou covalente puras, os átomos envolvidos na ligação possuem diferente de eletronegatividade igual a zero. Para isso, Pauling criou uma escala chamada escala de eletronegatividade. Vejamos. Essa escala está aí exposta numa tabela periódica, você não deve decorá-la, apenas saber da informação anterior, não é? Que foi dada em relação aos valores de eletronegatividade, e a partir do conhecimento da eletronegatividade de cada elemento, você classificará a ligação como covalente apolar, se a diferença de eletronegatividade for igual a zero, e ligação covalente polar,
se a diferença de eletronegatividade for diferente de zero. Portanto, apolar, diferença de eletronegatividade igual a zero, polar, diferença de eletronegatividade diferente de zero. Bom, observe essas substâncias que têm a participação do cloro e outros elementos químicos. Observe inicialmente entre os átomos de cloro, átomos iguais, há a formação do par eletrônico para estabilizá-los, está aí em azul, que vocês estão vendo, e observe que esse par eletrônico está dividindo os dois átomos ao mesmo tempo. Portanto, está equidistante dos átomos de cloro. Ora, segundo a diferença de eletronegatividade, se viu que a eletronegatividade do cloro, segundo Pauli, é 3. Então, essa variação, 3 menos 3, 0. Esse tipo de ligação entre átomos de cloro é apolar. E observe, entre átomos iguais, a ligação é apolar. Já entre o cloro e o bromo, observe, o par eletrônico está mais próximo do cloro do que do bromo, porque o cloro é mais eletronegativo. Pela tabela periódica, se você julgar pelos seus conhecimentos, sendo o cloro mais eletronegativo, ele atrairá esse par eletrônico que está servindo aos dois ao mesmo tempo, mas ficará mais próximo do cloro. E com isso a ligação será polar, onde o cloro fica lá com a polaridade negativa, porque está praticamente recebendo esse elétron, eu disse praticamente, né? Ao passo que o bromo ficará eletricamente positivo, polo positivo, porque praticamente está perdendo esse par eletrônico. Por que disse praticamente? Porque isso aí é uma ligação covalente, portanto, na ligação covalente não há perda nem ganho, há compartilhamento de elétrons. Agora, bora ver a ligação entre o cloro e iodo. A mesma coisa, o cloro é mais eletronegativo do que o iodo. Portanto, o par eletrônico, apesar de servir aos dois, estabilizando-os, fica mais próximo do cloro, porque o cloro é mais eletronegativo. Como a eletronegatividade do cloro é 3, observe, e do iodo é 2,5, a diferença é 0,5. Essa ligação também é covalente polar. Já entre hidrogênio e cloro, observe que o par eletrônico novamente pertence aos dois, mas já está mais próximo do cloro devido à sua eletronegatividade ser maior. Segundo Pauli, repito, a eletronegatividade do cloro é 3, a eletronegatividade do hidrogênio 2,1, 0,9 é o resultado. Essa ligação é covalente polar. Então, observe que essas variações de essas eletronegatividades, vocês não vão decorá-las, vocês terão as informações através de dados ou então através da exposição numa tabela periódica. Agora, observe esse último composto aqui, onde não há ligação covalente, está vendo? Não há ligação covalente. Por quê? Potássio é metal, cloro é ametal. Logo, vai haver transferência de elétron do potássio para o cloro. E esses elétrons ficarão mais próximos do cloro do que do potássio. Observe, fazendo com que a ligação seja uma ligação iônica, mesmo porque se toda ligação iônica, repito, é uma ligação polar, não esqueça, mesmo não sendo covalente, como há formações de polos, positivo para quem perde, negativo para quem ganha, será uma ligação polar. E aí, justificando, através da diferença de eletronegatividade do cloro, que a eletronegatividade é 3, e do potássio, cuja eletronegatividade é 0,9, observe 2,1 é maior do que 1,7. E como tal, segundo Pauli, é uma ligação iônica. Vamos lá. Observe, então, que quanto maior é a diferença de eletronegatividade entre os átomos em um composto, os elétrons passam a ser atraídos pelo elemento, evidentemente, mais eletronegativo, já que a eletronegatividade é a capacidade que tem um átomo, tendência que tem um átomo, para atrair elétrons. Apesar da tabela periódica ser de grande valia, de grande utilidade para o estudo desse tipo de ligação,
É importante também que você conheça essa fila de eletronegatividade, que nesse caso aí está no sentido crescente, ou seja, o flúor é o elemento mais eletronegativo entre eles, inclusive entre os elementos químicos, e o hidrogênio é o menos eletronegativo aí também nessa fileira. Observe. Ora, seria interessante você gravar esta fila de eletronegatividade? Sim, inclusive o sentido do crescimento. E para isso nós criamos uma frase, veja um processo mnemônico para você memorizar isso aí, ó. Fui ontem no clube, brinquei, inclusive sambei com o professor Hamilton. Veja a chamada de atenção para as letras que estão em vermelhas, associada com as letras que estão aí nessa fila no sentido do crescimento da eletronegatividade. Bom, visto então as ligações polares e apolares, agora nós vamos partir para as ligações metálicas. Essas ligações metálicas, elas formam principalmente as ligas metálicas, que são cada vez mais importantes para o nosso dia a dia. Vamos vê-las? As ligações metálicas, portanto, são tipos de ligações químicas que ocorrem entre metais. Elas formam uma estrutura cristalina, como eu disse a vocês, chamadas de ligas metálicas, que nada mais são do que a união de dois ou mais metais. Lembrando que algumas ligas metálicas existem traços de ametais. Algumas poucas ligas, é verdade, que nós vamos ver em seguida. Bom, já que a gente está falando sobre ligas metálicas, evidentemente vamos falar sobre os metais. Dissemos já em aulas anteriores que os metais apresentam grande atomicidade. O que é isso? Eles têm um grande número de átomos, todos eles iguais, evidentemente, mantidos unidos, coesos, em um retículo cristalino. Essa ligação metálica ocorre através do chamado modelo do mar de elétron, ou nuvem eletrônica, ou elétrons livres. Observe, a ligação iônica, transferência de elétron. Ligação covalente, compartilhamento de elétron. Ligação metálica, mar de elétron, elétrons livres. Ok? Ou nuvem eletrônica. Então vejamos mais um pouquinho sobre isso. Retículo de esferas rígidas, cátions, mantidos coesos, unidos, portanto, por elétrons que podem se mover livremente. Daí porque elétrons livres. Na ligação metálica é isso que nós teremos. Nós teremos cátions fixos, mergulhados num verdadeiro mar de elétrons. Vamos ver logo em seguida. Observe, anteriormente, antes de vermos o mar de elétrons, vamos ver o seguinte. Observe aqui agora. Os elétrons mais externos, você poderia me perguntar, de onde é que saem esses elétrons? Os metais, eles possuem baixa energia de ionização. Portanto, eles perdem elétrons facilmente. E esses elétrons que saem são os elétrons mais externos, são aqueles que se encontram mais distante do núcleo. Agora sim, vamos ver o modelo do mar de elétrons. Veja aí, cátions fixos envolvidos por um verdadeiro mar de elétrons. Os cátions, evidentemente, representados pelo sinal positivo e os elétrons pelo sinal negativo. Mar de elétron, nuvem de elétron, em função da grande quantidade de elétrons. Bom, é interessante nós conhecermos exemplos de algumas ligas metálicas. Veja aí o aço, por exemplo, o aço comum, ele contém ferro, ó, o percentual, carbono, ó, a metal, traço, a quantidade muito pouca, e traços também de silício, de enxofre, que é a metal, e de fósforo. Mas as ligas metálicas, repito, elas são formadas mais acitosamente por metais. Temos também o aço inoxidável, né? Onde você tem aí o cromo e o níquel compondo o aço inoxidável. Veja algumas propriedades na propriedade principal do aço, aplicação, bem como para o aço inoxidável. Outra liga é a amálgama
que nós chamamos de amálgama odontológica, porque muito usado em odontologia para fazer obturações. Veja aí, toda liga com o nome de amálgama contém mercúrio na sua composição, obrigatoriamente. Uma outra é o latão, né? Cujos elementos metálicos que compõem o latão é o cobre e o zinco. Temos também o bronze, que não está aí nessa relação, cujos elementos metálicos são cobre e estanho. Outra liga metálica, se fala muito para joias, ouro 18 quilates, veja aí a composição, quais são os metais, não precisa gravar esses percentuais. Outra liga metálica é a liga níquel-cromo, muito utilizada nas resistências de ferro, chuveiros, veja aí quais são os metais. Repito, não precisa gravar os percentuais. E a outra liga interessante você saber, no mundo atual, né, no mundo moderno, é a liga de metal fusível, utilizada em fusíveis elétricos, ok? Veja quais são os metais envolvidos nesta liga metálica. Pois bem, portanto, eu gostaria de agradecer a vocês. Espero que você tenha entendido esta aula. Gostaria que vocês resolvessem os exercícios que estão expostos no Que Mágico, os exercícios também do livro. Lhe espero nos plantões, no plantão de dúvida, né? Ou nos plantões de dúvidas. E até a próxima aula. A saudade continua. Um abraço.